hoje especial falando sobre um tema muito importante para a sociedade, que é a questão de alienação parental. Mas antes de voltar para a mesa, quero deixar um recado, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está nos escutando, a ser amigo da Rádio Catedral. Seja amigo da Rádio Catedral. A Rádio Catedral, ela vive das doações. Ela não tem comerciais nem de bebidas, nem de cigarros, enfim. Ela vive das doações de cada um de nós, de cada um dos ouvintes. Eu mesmo sou um dos locutores da rádio e venho aqui de forma voluntária, não recebo nenhum pagamento por isso. Quero te convidar a ser missionário com a Rádio Catedral. Muitas vezes a gente não sabe aonde as ondas da rádio estão chegando. Pode estar chegando em hospitais, em presídios, irmãos que moram mais afastados e você está sendo missionário. Ajude, seja amigo da Rádio Catedral. Você já sabe o telefone, 3231-3560. Quero aqui agradecer a participação dos nossos ouvintes, que estão sendo bem ativos com a gente. E aqui o Valcir Dias, de Santa Cruz, ele diz assim: tive um neto há um mês e a mãe do meu neto não quer deixar o pai ver a criança. O que devo fazer, doutor Otávio? Esse é um caso típico, em tese, de configuração, ao que tudo indica, e eu falo aqui mais uma vez em tese, não conheço as particularidades do caso concreto, mas, ao menos sob o ponto de vista legal, isso se constitui da prática de um ato de alienação parental, que é o impedimento da convivência natural, que o pai, com um filho recém-nascido, quer estreitar o afeto, a criança ainda em desenvolvimento. Quanto ao que é possível de se fazer, obviamente as questões, na maioria das vezes, são tratadas judicialmente. É preciso que haja uma prova robusta ou várias provas, os mecanismos probatórios são os mais variados, é possível prova documental, é possível até mesmo, isso é muito comum nos dias de hoje, colheita de provas por meio das redes sociais. Às vezes, o genitor que realiza a prática do ato de alienação parental, principalmente na questão da campanha de difamação, na campanha de desqualificação, ele costuma postar no Facebook, nessas coisas, enfim. E aí, aquele que se sente naturalmente ofendido, ele pode ir lá, printar a tela e utilizar isso com vistas a subsidiar a eventual ação que pode, eventualmente, ter a única e exclusiva finalidade de tratar do tema da alienação parental, mas pode vir a reboque de outras ações, como, por exemplo, uma ação que se discute guarda, ação mesmo de divórcio, se for o caso. Então, é possível, sim, que essa questão seja tratada judicialmente. E no processo judicial, há necessidade, na maioria das vezes, até de uma grande densidade e de participação de peritos do juiz, perícias no aspecto, inclusive, psicológico, e esses laudos normalmente são subsidiados para que o magistrado, no caso concreto, verifique se há ou não a prática de alienação parental. E por que isso? Porque no âmbito da alienação parental, o magistrado, repito, analisando o caso concreto, ele pode aplicar uma série de sanções. Essas sanções podem ser iniciadas com simples advertência ao genitor que realiza a prática do ato, até mesmo a suspensão da autoridade parental, passando inclusive por imposição de multas, e hoje um tema que tem sido muito discutido na justiça brasileira, inclusive propositura de ações indenizatórias por danos morais daquele que sofre a prática do ato. Esse é um tema ainda em construção, é um tema polêmico, muita gente diz que isso não vai ajudar, que não vai resolver o problema, mas às vezes esses pedidos de indenizações, eles têm muito mais esse caráter pedagógico, esse caráter de evitar que o ato se repita e que eventualmente possa servir de um critério, digamos, inclusive pedagógico. Está conosco no telefone o Dr. Guilherme Cavalcante, que falou do grupo de autoajuda para os pais que sofrem alienação parental. Boa tarde, Dr. Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem? Um grande abraço a todos aí, principalmente meu companheiro de luta, Dr. Otávio, e nos falamos sempre por telefone também. Nós temos um grupo virtual de autoajuda, chamado Pro Guarda Compartilhada, na qual o Dr. Otávio e eu fazemos parte, o Sam também, e que tem psicólogos como companheiros nossos de ajuda.
E uma vez por mês, nós temos uma reunião presencial no consultório da doutora Andréa Calçada, que é uma psicóloga especialista em alienação parental, já com diversos livros escritos sobre o assunto. E essas reuniões acontecem todas as segundas-feiras do mês. Né? E quem tiver interesse em participar ou conhecer um pouco mais sobre o grupo, pode anotar meu telefone, que eu tenho contato direto com ela também. Eu atendo pelo WhatsApp no número 999168609. Não, repetindo, 21 999168609. Doutor Guilherme, muito obrigado. Então, para quem quiser participar, se aproximar, o grupo no Facebook Pro Guarda Compartilhada e no WhatsApp, telefone 21 99916 8609. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado. Já quero deixar também aqui disponível os microfones da Rádio Catedral para que a gente possa discutir um pouco mais esse tema mais na frente, liberar as agendas para a nossa programação, tá bom? Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Os nossos ouvintes, né, a Tânia Costa, de Nova Iguaçu, lá de Marapicu, ela diz: meu filho não é separado e está tendo o problema de vir com o filho até a minha casa. Isso pode ser considerado alienação parental? Então seria uma avó que não está podendo receber a visita da criança. É considerado também alienação parental? Bom, é sim considerado alienação parental, porque está havendo por parte, muito provavelmente ela não disse, mas da nora, uma dificuldade de acesso da criança à avó. Na verdade, qualquer dificuldade de acesso a um parente direto, e hoje já se entende que até a dificuldade a uma madrasta ou um padrasto, de convívio mais demorado, também é alienação parental. Então, assim, até complementando aquela outra pergunta, que eu não sei nem se o doutor respondeu, mas eu acredito que o pai deva procurar ou a Defensoria Pública, não é, doutora? A Defensoria Pública, ou alguma universidade que tenha faculdade de Direito, que sempre tem como é que é o nome do núcleo, doutor? Núcleo de Prática Jurídica ou Escritório Modelo. Para que ele já entre, porque foi uma coisa que eu demorei a fazer, para que ele já entre com uma ação, para pelo menos garantir a visitação dele ao filho. Porque se ele demorar a ter esse contato, quanto mais tempo ele demorar, mais dificultoso vai ficar o processo para ele quando tiver que ter o contato dele com o filho dele. Doutor Sandro, o Conselho Tutelar exerce algum papel? Bom, na verdade, assim, eu pela minha própria experiência, o primeiro órgão que eu fui procurar como assistente social foi o Conselho Tutelar. Eu não fui atendido. Eu ouvi do conselheiro que esse tipo de caso ele não atendia no Conselho Tutelar de Campo Grande. Nós entendemos hoje que o Conselho Tutelar, assim como outros equipamentos, como o CRAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social, eles são porta de entrada para as mazelas e para os programas sociais do governo. Programas de atendimento à criança, ao adolescente e à família. Então, o Conselho Tutelar, que é regido pelo artigo 131 do ECA, que garante os direitos da criança. Por exemplo, se uma criança chega com suspeita de qualquer violação de direito, como no artigo 4º do Estatuto da Criança, qualquer outro direito chega com uma suspeita de uma denúncia de abuso sexual ou de violência doméstica, o conselheiro tutelar ele vai dar um encaminhamento, ele não vai simplesmente ignorar. Por que quando o conselheiro recebe uma denúncia de que a criança está tendo uma violação do seu direito de convívio familiar, que também a lei determina como direito da criança, esse conselheiro não vai buscar dar andamento a esse processo? Então nós entendemos que o Conselho Tutelar é muito importante, que o Conselho Tutelar é porta de entrada
para todo o processo de atendimento dessas famílias. Nós entendemos que o Conselho Tutelar tem que encaminhar tanto para os CRAs ou para os CREAs e até demandar para a Justiça ou basear o encaminhamento para o Ministério Público. Esse é o nosso entendimento. Entendemos também que a demanda do Conselho Tutelar é enorme, que eles trabalham sem qualificação e que a gente pensa em trabalhar nessa qualificação. Trabalhar na melhoria do entendimento, na melhoria da qualificação do conselheiro tutelar. Grande parte dos conselheiros são totalmente desqualificados, sem o menor tipo de treinamento. Adriano, hoje tem